Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 511. Vendo quão sério Hiruzen estava, ninguém disse uma palavra. Todos exceto Danzo e os guardas da Anbu começaram a sair do escritório. Hiruzen de repente percebeu algo e disse: Fujin, leve os guardas Anbu com você. Entregue a eles os ninjas raiz que você capturou. Fujin acenou com a cabeça e disse: tudo bem. Os guardas da Anbu o seguiram. Quando o grupo começou a sair do prédio, Omura disse: Fujin, posso entender que você estava com raiva devido à situação, mas evite ameaçar outros membros do conselho no futuro. Omura ainda se lembrava de quão descaradamente Fujin havia ameaçado Koharu. Enquanto ele falava, seu tom não era arrogante. Ele falava como se fosse um ancião tentando passar sabedoria aos jovens. Por isso, ninguém tentou refutá-lo imediatamente. Fujin acenou com a cabeça e disse: desculpe por isso. Eu estava apenas enfatizando. Além disso, se eu realmente pretendesse fazer algo assim, teria simplesmente feito. Por que falaria sobre isso e levantaria suspeitas? Mais uma vez, as palavras de Fujin chamaram a atenção de todos. Os dois anciãos e os líderes do clã olharam para Fujin. Eles foram forçados a reavaliá-lo mais uma vez. O suor apareceu nos rostos de Omura e Koharu. As palavras de Fujin implicavam que eles precisavam se preocupar mais com ele quando ele não fala, em vez de fazê-lo de outra forma. De certa forma, isso era uma ameaça muito maior do que o que ele havia dito no escritório de Hiruzen. Outra maneira de ver suas palavras era que se algo realmente acontecesse com Koharu, ele não deveria ser considerado suspeito porque não faria algo tão estúpido. Isso removeu toda a responsabilidade dele enquanto aumentava a ameaça a Koharu várias vezes. Antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, Fujin disse: de qualquer forma, foi um longo dia e uma noite sangrenta. Sem esperar pela resposta de ninguém, ele saiu do prédio. Os guardas da Anbu o seguiram até sua casa. Koharu amaldiçoou baixinho, esse pirralho. Senju Hiromasa riu e disse: o menino ainda é muito jovem. Não leve a sério suas palavras. Shikaku concordou e disse: eu nunca o vi agir assim antes. Acho que as ações de Danzo realmente o enfureceram desta vez. Ele não apenas deixou Raiz desprotegido, mas também enviou alguém com uma habilidade perigosa para espioná-lo. Inoishi acrescentou: ainda assim, sua capacidade de controlar suas emoções é realmente inacreditável. Aos 15 anos, eu teria explodido de raiva se alguém tivesse feito isso contra mim na aldeia. Shikaku acenou com a cabeça e disse: sim, sem dúvidas. Ele lidou com essa situação com muita maturidade. De qualquer forma, não podemos ficar tranquilos nesta situação. O que Fujin e Danzo disseram é verdade. Se alguém puder destruir a sede da Raiz em um ataque, então nossos clãs não estão seguros. O ataque foi verdadeiramente feroz. Felizmente havia vários protocolos em vigor em Konoha para lidar com tais situações. Enquanto Fujin entregava os ninjas raiz inconscientes aos guardas Anbu, os líderes do clã e os anciões imediatamente entraram em ação e começaram a aumentar a defesa da vila. Nenhum deles queria que tal ataque recaísse sobre suas famílias. Enquanto isso, Hiruzen e Danzo se entreolharam no escritório de Hiruzen. A situação estava tão tensa quanto antes, embora nenhuma palavra tenha sido trocada. Vendo que Danzo não estava se explicando, Hiruzen suspirou e perguntou com voz cansada: por que você fez isso? Danzo disse: Hiruzen, eu não fiz nada. Hiruzen suspirou novamente e disse: qual é o sentido de mentir para mim? Apenas me diga a verdade e seu motivo. Caso contrário, temo que a Raiz seja destruída para sempre hoje. Hiruzen podia sentir as intenções de cada líder do clã. Agora que tinham recebido uma oportunidade, ele sabia que nenhum deles pretendia desistir. Na verdade, ele sabia que há muito tempo procuravam essa oportunidade. Mas com Hiruzen e Danzo no comando, eles nunca tiveram tal oportunidade. Agora que Fujin lhes havia fornecido eles não descansariam até que Raiz não existisse mais ou fosse fortemente restrito. Danzo também percebeu isso. Ele disse: o menino é muito desconfiado. Só os mandei para ficar de olho nele. Não sei por que o atacaram ou mesmo se o atacaram. Hiruzen ergueu uma sobrancelha. Ele perguntou: o que você quer dizer com suspeito? Danzo disse: não tenho nada de concreto sobre ele, mas meus instintos dizem que algo nele está terrivelmente errado. Ele estava desaparecido da aldeia há algum tempo, e desde o dia em que ele retornou, o ataque aos ninjas raiz começou. Ainda antes, os dois ninjas raiz que deixaram a vila na mesma época que ele também desapareceram. Deixando esses dois incidentes, há muitas coisas suspeitas nele. Por que ele inscreveu tantos selos em sua casa? É quase como se ele não quisesse que ninguém entrasse em sua casa. Quando você propôs incluí-lo no conselho, pedi a alguns ninjas que o verificassem. Porém, ele compartilha o mesmo cuidado mesmo durante o treinamento, não permitindo que ninguém olhe para ele. Mostra que ele é extremamente cuidadoso por algum motivo, mesmo quando está dentro da aldeia. Não é algo que uma pessoa inocente faria. Além disso, seu poder aumentou repentinamente. Um garoto de 15 anos sendo tão forte já é suspeito por si só. Sem mencionar que Fujin se tornar um grande mestre em Fuinjutsu do nada é ainda mais suspeito. Sua rápida melhora levanta muitas questões sobre ele. Hiruzen ouviu Danzo. Inconscientemente, uma expressão de decepção apareceu no rosto de Hiruzen. Ele não conseguia nem esconder. Ele não pôde deixar de pensar: você caiu tão baixo, velho amigo? Shizui era inocente, mas seu poder seria de fato uma ameaça para a vila se sua natureza mudasse no futuro. Mas Fujin não tem esse poder. Você suspeitará de todos os ninjas talentosos que aparecem na vila, não importa o quão leais eles sejam.
As coisas que Danzo mencionou como suspeitas não eram nada suspeitas para Hiruzen. Fujin não impediu Hiruzen de espioná-lo enquanto treinava. Embora os selos na casa de Fujin pudessem ser vistos com suspeita, Hiruzen sabia que era apenas a natureza de Fujin. Se ele realmente pretendesse fazer algo, não teria colocado tantos selos de maneira óbvia. Quanto ao Fuinjutsu, Hiruzen sabia que Fujin havia enviado spam para Shadow Clones para poder aprendê-lo rapidamente. Ele não se tornou um grande mestre do nada. Da mesma forma, sua força também aumentou passo a passo. Graças aos relatórios de Rinjiro, a bola de cristal de Hiruzen e ao fato de Fujin pedir regularmente a ajuda de Hiruzen, Hiruzen pôde ver quão natural era seu progresso. O único diferencial foi o quanto Fujin treinou sem fazer pausa. Se Hiruzen começou a suspeitar de alguém apenas por treinar duro, então todos os ninjas capazes da vila, incluindo os próprios Hiruzen e Danzo, também deveriam ser suspeitos. Como tal, tudo que Hiruzen viu foi que Danzo estava delirando. Danzo não perdeu a expressão de decepção no rosto de Hiruzen. Ele perguntou, por que você está me olhando assim, Hiruzen? Hiruzen disse, estou decepcionado com você, Danzo. Danzo demonstrou alguma raiva e perguntou, você quer dizer que meus instintos estão errados? Hiruzen respondeu, não importa o que seus instintos dizem. Você está fora de sintonia com seu comportamento. Não há nada de suspeito em Fujin. Você só demonstrou interesse por ele quando ele se tornou muito forte. A expressão de Hiruzen endureceu quando ele disse, as palavras de Fujin e Shikaku são verdadeiras. De hoje em diante, não posso permitir que Raiz opere dentro da aldeia. Os olhos de Danzo se arregalaram ao ouvir isso. Ele nunca esperou que Hiruzen dissesse algo assim. Sua expressão tornou-se sombria. Ele estava com raiva de verdade. Ele perguntou em tom sombrio, o que você está insinuando? Hiruzen disse, se eu deixar você continuar fazendo o que está fazendo agora, é inevitável que você tente eliminá-lo da mesma forma que tentou matar Shizui. Se você não tivesse se intrometido naquela época, então talvez o clã Uchiha o fizesse. Ainda está na aldeia e as coisas podem ter melhorado. Não posso mudar o que já aconteceu. No entanto, se você demonstrar a menor intenção de prejudicar Fujin ou qualquer outro ninja da vila. A expressão de Hiruzen tornou-se extremamente séria enquanto ele olhava nos olhos de Danzo. Ele disse, então não vou mostrar a mesma misericórdia que mostrei a Orochimaru. Capítulo 512. A expressão de Danzo ficou ainda mais sombria ao ouvir as palavras de Hiruzen. Ele conhecia Hiruzen há muito tempo e sabia que não estava blefando. Embora Danzo não fosse um fraco e não teria medo se Fujin ou mesmo algum outro Kages dissesse isso, era diferente com Hiruzen. Ele sabia que mesmo com o olho de Shizui, as células de Hashirama e Izanagi, ele não teria muitas chances contra Hiruzen. Ele perguntou, você vai matar alguém que trabalhou com você por mais de 6 décadas, dando tudo para a aldeia, inclusive meus membros, só porque aquele garoto me acusou de algo que eu não fiz? Danzo sabia que Hiruzen tinha uma queda por ele e pelos outros 2 anciãos. Os 4 realmente passaram por bons e maus momentos juntos. Embora Danzo tenha feito muitas coisas que se opuseram direta ou indiretamente a Hiruzen, esta foi a primeira vez que Hiruzen o ameaçou dessa maneira. Hiruzen não recuou e respondeu, eu não teria escolha. Fujin não é Shizui ou Itachi. Ambos amadureceram muito rapidamente por causa do golpe Uchiha. Quando você atacou Shizui, tanto ele quanto Itachi pensaram sobre o Vila e não retaliou, pois o clã Uchiha terá um motivo para lançar oficialmente um golpe. Shizui escolheu tirar sua vida enquanto Itachi manteve a boca fechada. Embora Fujin também seja maduro para sua idade, ele não passou por algo semelhante. Se você atacar, ele não verá motivo para não retaliar e iniciar uma grande briga. Uma luta que vai alertar a todos. Assim que estiver aberto, não terei escolha a não ser matar você. Mesmo se você matar Fujin sem dar a ele uma chance de retaliar, suas ações mostrariam que você terá como alvo cada novo ninja Rank S que aparecer em Konoha, independentemente de quão leal ele ou ela seja à vila. Como disse Fujin, suas contribuições passadas não significam nada se suas ações atuais prejudicarem ativamente a aldeia. Konoha ficará melhor sem você se você cair tão baixo. Ele fez uma pausa antes de continuar. Perdoei suas ações anteriores porque esperava que você fizesse o que fez acreditando que era para o bem da aldeia. No entanto, suas ações há muito deixaram de ser para o bem da aldeia, Danzo. Se você continuasse nesse caminho, eu esqueceria nossa amizade e camaradagem e mataria você com minhas próprias mãos. O tom de Hiruzen era extremamente sério. Foi a mesma coisa quando ele dissolveu Raiz após o massacre Uchiha. Danzo entendeu que não seria capaz de mudar a opinião de Hiruzen. Felizmente, ele tinha mais algumas cartas. Ele perguntou, e o laboratório Raiz? Você vai divulgá-lo? Você sabe muito bem quais consequências isso terá se o que acontece lá dentro vazar para o público. Hiruzen pensou por alguns segundos e perguntou, você ainda quer continuar experimentando? Como ele disse, os olhos de Hiruzen permaneceram no braço enfaixado de Danzo. Danzo respondeu, não há mais ninguém na aldeia que possa lidar com isso. Hiruzen respondeu, tudo bem. Você pode manter o controle sobre os laboratórios. A sede do Raiz não será reconstruída porque os laboratórios não foram danificados. Os 3 andares superiores serão limpos. Você só precisa de 5 ninjas Raiz para trabalhar no laboratórios. Vou deixar você escolher mais 5 ninjas Raiz para atuar como seus guardas. Esses 10 ninjas são tudo que você tem sob seu controle. Seus ninjas Raiz restantes, incluindo aqueles que ensinam as crianças resgatadas e os disfarçados na capital do fogo, serão introduzidos na Ambu. As crianças resgatadas também serão levadas de Raiz. Vou tomar providências para eles integrá-los à aldeia. De agora em diante, você não tem autoridade para espionar ou agir contra ninguém dentro de Konoha. Nem você tem autoridade para dar ordens a ninguém. Seus subordinados também não ficarão de olho em Naruto. Além disso, retirarei o seu voto no conselho. Sua única autoridade estará dentro dos laboratórios Raiz, onde ninguém poderá incomodá-lo. Se você quebrar alguma dessas regras, eu tirarei o laboratório e também os 10 ninjas Raiz restantes.
Os olhos de Danzo se arregalaram com o quão meticuloso Hiruzen foi dessa vez. Com tão poucos subordinados, ele realmente não tinha espaço de manobra. Ele adicionou muitas restrições a Danzo além disso. E ao tirar as crianças, Hiruzen cortou o futuro de raiz. No entanto, o maior golpe foi retirar-lhe o voto no conselho. Sem ter influência no conselho, reviver Raiz seria uma tarefa hercúlea. Ele imediatamente disse, sou um ancião da aldeia. Você quer me expulsar do conselho depois de tudo que fiz? Hiruzen respondeu, é o custo que você tem que pagar para manter os laboratórios e 10 ninjas Raiz. Se quiser, você pode manter seu voto no conselho, mas não terá mais direitos do que Omura e Koharu têm. Escolha o que você quer. Danzo disse imediatamente, não estou cuidando dos laboratórios sozinho. É para o benefício da aldeia. Hiruzen, se os experimentos nos laboratórios vazarem, então não será apenas minha reputação que será arruinada. Você também não será capaz de manter seu lugar como Hokage. Hiruzen acenou com a cabeça e disse, isso é verdade. Vá em frente e divulgue a informação se quiser. Vou simplesmente desistir do assento de Hokage e nomear o quinto Hokage. Danzo ficou surpreso com a calma com que Hiruzen respondeu. Ele entendeu que embora Hiruzen perdesse o assento de Hokage, ele também perderia tudo o que tinha. No futuro, seria impossível para ele ter qualquer influência em Konoha. Embora Hiruzen pudesse estar bem em não ser o Hokage, ele não estava bem em perder a pouca influência que ainda tinha. Danzo não disse nada. Escusado será dizer que ele não queria a destruição mútua e que valorizava os laboratórios e os 10 subordinados muito mais do que um mero voto. Ao vê-lo em silêncio, Hiruzen disse, foi o que pensei. Considerando suas contribuições, você será convidado para reuniões importantes do conselho. No entanto, você não terá mais direito a voto em nenhum assunto. Vendo que não tinha como negociar mais, Danzo disse, a aldeia sempre exigirá Raiz. Chegará o dia em que você se arrependerá dessa decisão, Hiruzen. Ele se virou e começou a sair. Antes que ele pudesse abrir a porta, Hiruzen disse, Danzo, o culpado ainda não foi encontrado. Eles ainda podem tentar atacar a Raiz. Eles podem sobrecarregar qualquer jutsu com seu enorme chakra. Quanto aos ninjas que espionaram Fujin, vou questioná-los em algum momento. Teremos uma reunião do conselho hoje às 9. Danzo se virou e olhou para Hiruzen uma vez antes de sair do escritório sem dizer uma palavra. Neste dia, Danzo perdeu muito. E ao contrário do incidente Uchiha, ele não achava que tivesse cometido qualquer erro. As coisas simplesmente saem do controle de alguma forma. Ele não estava com vontade de discutir mais nada com Hiruzen. Ao sair do escritório, sua expressão ficou muito feia. Ele pensou, um dia tão terrível. Claro, estarei preparado para um ataque. Esses bastardos. Espero que eles ataquem mais uma vez. Desta vez, eu mesmo irei pegá-los e matá-los, mesmo que tenha que sacrificar alguns olhos. Eu nem fiz nada recentemente para atrair tanto ódio. Além disso, preciso descobrir o que aconteceu com Torune. Por que ele atacou Fujin e expôs suas habilidades? Contanto que ele não tivesse usado sua habilidade, eu poderia ter dito que Fujin estava inventando coisas. Mas ao mencionar essa habilidade, Fujin fez suas palavras parecerem muito convincentes. Ao pensar em Fujin, o humor de Danzo piorou. Ele pensou, a sensação estranha que estou tendo em relação a esse garoto ficou ainda pior. Eu nunca esperei que ele fizesse algo assim. Ele deu aos clãs uma oportunidade que eles procuravam há décadas. Infelizmente, Hiruzen confia totalmente nele. Não posso fazer nada com ele no futuro próximo. Caso contrário, Hiruzen poderia realmente cumprir sua ameaça. Sem mais nada para fazer, Danzo saiu para ver o que restava de sua base. Ele gastaria uma quantidade considerável de tempo adicionando mais selos aos laboratórios Raiz para garantir que eles pudessem resistir a um jutsu destrutivo se o Raiz fosse atacado novamente. De volta ao escritório do Hokage, Hiruzen soltou um suspiro. Ao contrário de todas as vezes em que atuou, ele realmente estava cansado. The Raiz foi atacado 2 vezes em 2 dias dentro de Konoha e eles ainda não encontraram nenhum culpado. Por outro lado, Danzo estava voltando a atuar como quisesse. Ambos os incidentes deram dores de cabeça a Hiruzen. Ele pensou, Danzo, eu realmente espero que você não faça nada ultrajante mais uma vez. Eu odiaria ter que matá-lo eu mesmo. Suspiro, a idade não tem sido gentil comigo. Não posso continuar como Hokage por muito tempo dessa forma. Não posso mais tomar decisões tão impiedosamente como antes. Capítulo 513. Hiruzen assumiu as responsabilidades da posição Hokage desde o final da Primeira Grande Guerra Ninja até o final da Terceira Grande Guerra Ninja. A era durante a qual ele liderou a vila foi muito mais turbulenta em comparação com a época relativamente pacífica que Konoha desfrutava atualmente. Ao contrário de hoje, quando Suna estava fraco, Keri estava envolvido em uma guerra civil e Onoki estava velho e cauteloso, Hiruzen teve que lidar com os esquemas intermináveis do poderoso terceiro Raikage, um jovem e mais ativo Onoki, o astuto terceiro Mizukage e um Sunagakure que era muito mais forte com vários ninjas de nível S e jovens promissores entre suas fileiras, todos os quais olhavam para o País do Fogo como lobos famintos. Além disso, ele também teve que tomar cuidado com o poderoso Anzo que liderava o País da Chuva. Embora ele não tenha sido perfeito, ele liderou a vila de maneira admirável e garantiu que Konoha permanecesse forte apesar de estar cercada por inimigos por todos os lados. Ele cumpriu seu dever de passar a vontade do fogo para a próxima geração, passando o chapéu para Minato. Quando ele se aposentou, Konoha tinha 7 ninjas Rank S em Hiruzen, Danzo, Minato, os 3 Sanins e o Uchiha Fugaku junto com o Jinchuriki Maduro e um poderoso grupo de Junins veteranos que sobreviveram a 2 grandes guerras ninja. Infelizmente, o ataque do 9 Caudas causou a morte de Minato e Kushina e eliminou a maioria dos Junins veteranos em Konoha, empurrando diretamente Konoha de vilarejo mais forte para vulnerável. Hiruzen não queria permitir que as 2 pessoas que competiam com Minato pelo assento do 4º Hokage se tornassem Hokage, já que Orochimaru ficava cada vez mais sombrio enquanto Fugaku era suspeito de estar por trás do ataque do 9 Caudas.
Como resultado, Hiruzen teve que ocupar o lugar de Hokage mais uma vez. Infelizmente para ele, as condições eram muito piores do que apenas a aldeia estar vulnerável devido às perdas. O poderoso clã Uchiha teve que ser tratado com suspeita devido ao ataque das 9 caudas. Os sonhos de Danzo de se tornar Hokage reacenderam com Minato fora do caminho e Jiraiya e Tsunade não demonstrando interesse na posição. Ele criou cada vez mais problemas para Hiruzen, que não conseguiu resolver a tempo. E Orochimaru tornou-se cada vez mais sombrio a tal ponto que foi considerado além da salvação, e Hiruzen teve que exilá-lo. A segunda passagem de Hiruzen como Hokage foi uma mera sombra do que ele havia alcançado durante seu reinado inicial. Sendo tão inteligente e experiente como era, ele podia ver isso claramente. Infelizmente, ele não foi capaz de lidar com os assuntos tão eficientemente como quando era mais jovem. Na sua velhice, ele relutou em ser tão decisivo como antes. Mesmo após a morte de Minato, Hiruzen fez bem em manter os inimigos de Konoha afastados. Além do incidente de Izashi, Konoha não sofreu nenhuma perda significativa nas mãos das aldeias inimigas. É claro que a situação de fragilidade das outras aldeias ajudou muito. No entanto, quando se tratava de política interna, Hiruzen teve um desempenho péssimo durante esse período. Cada vez que parecia que a aldeia iria se estabilizar depois de muito esforço, a aldeia seria atingida por algo que a atrasaria vários anos. E esse algo sempre seria um problema interno em Konoha que ele deveria ter resolvido muito antes de atingir tal nível. Foi o que exauriu Hiruzen a ponto de ele se cansar do trabalho. E ainda assim, ele não teve escolha a não ser continuar no cargo, já que ninguém qualificado estava disposto a aceitar as responsabilidades do cargo de Hokage. Hiruzen não poderia continuar sentado em seu escritório por muito tempo. Depois de sentir pena de si mesmo por algum tempo, ele se levantou e começou a despachar os ninjas da Anbu para cooperar com o que Shikaku e os outros líderes do clã estavam fazendo. Além disso, ele saiu para ver Torune e os outros 4 ninjas raiz que estavam com seus guardas Anbu. Os guardas da Anbu acordaram os 5. Os clones de Fujin apenas os deixaram inconscientes enquanto colocavam selos neles. Não foi difícil curá-los e acordá-los. Ao ver Hiruzen, todos ficaram sérios. Hiruzen fez algumas perguntas que eles responderam com sinceridade. Ao ouvi-los, uma expressão peculiar apareceu no rosto de Hiruzen. Ele pensou, é isso? Eles estão escondendo alguma coisa, ou foi só isso que aconteceu? Hiruzen pensou um pouco e concluiu, duvido que eles mintam para mim. Além disso, eles estavam de fato espionando Fujin. Considerando a natureza de Fujin, as coisas poderiam ter se desenvolvido dessa maneira. Independentemente disso, devo ligar para ele amanhã também, caso haja algumas diferenças. Deixe isso, ele e Danzo podem brigar. Vou apenas confirmar durante a reunião do conselho. Ainda, ao ouvir o que realmente aconteceu, Hiruzen não pôde deixar de pensar em quão pequeno foi o incidente. Foi apenas espionagem junto com um pequeno confronto sem vítimas e ainda assim o incidente explodiu espetacularmente na cara de Danzo. Hiruzen não pôde deixar de pensar. Não admira que a expressão de Danzo mostrasse que ele estava enfrentando uma injustiça. Ele fez acrobacias centenas de vezes piores do que isso regularmente durante décadas e nem sequer enfrentou uma reclamação. Mas esse pequeno incidente quase lhe custou tudo. Hiruzen não pôde deixar de achar a situação engraçada. Era como se um serial killer que matou suas vítimas durante décadas e conseguiu se manter a salvo da polícia tivesse sido subitamente detido por causa de um pequeno crime insignificante que cometeu. Hiruzen deixou os ninjas raiz com seus guardas e começou a monitorar os esforços para investigar o incidente e investigar a vila. Infelizmente, logo ficou claro que seria mais uma busca infrutífera. Hiruzen desistiu quando o sol nasceu e chamou Danzo para conhecer os ninjas raiz. Depois de saber o que realmente aconteceu, Danzo explodiu de raiva mais uma vez. Ele olhou para Hiruzen e gritou. Se ele não tivesse insistido em detê-los, Torune nem o teria atacado. Você vai me punir porque Fujin agiu de forma tão obstinada, mesmo quando um ataque tão grande aconteceu na aldeia? Danzo realmente ficou furioso. Ele pensava o tempo todo no que acontecia no escritório de Hiruzen e sentia como se uma grave injustiça tivesse acontecido contra ele. Ao saber o que realmente aconteceu entre os ninjas raiz e Fujin, ele não conseguiu mais manter a calma. A única razão pela qual Torune e outros foram descobertos foi porque Raiz foi atacado. Da mesma forma, a única razão pela qual atacaram foi porque Fujin era teimoso demais para deixá-los ir considerando que a sede da Raiz explodiu. Danzo não poderia nem culpá-los por quererem retornar imediatamente. No entanto, Fujin usou esse incidente para tornar a situação miserável para ele, dando a todos informações unilaterais. Na verdade, Torune nem pretendia matar Fujin e teria neutralizado o veneno, mas Fujin apresentou o assunto como se Torune quisesse assassiná-lo. Hiruzen esperava que Danzo explodisse dessa maneira. Foi por isso que ele não ligou para Fujin. Além disso, por conhecer Fujin há tanto tempo, Hiruzen sabia exatamente o que teria dito. Depois de pensar um pouco, ele decidiu falar no mesmo tom. Hiruzen disse, bem, é um fato que você os enviou para espionar Fujin, um membro do conselho. Só isso já justifica sua punição, algo que os líderes do clã pressionarão. Não foi errado pedir que eles fossem com ele. Ele também não atacou primeiro. Atacar um membro do conselho nessas circunstâncias é nada menos que traição. Além disso, o ataque aconteceu dentro de Konoha. Eu e várias centenas de ninjas estávamos indo em direção à Raiz em segundos. Em tal situação, cooperar com Fujin deveria ter sido seu único pensamento. As palavras de Hiruzen foram um grande golpe para Danzo, que ficou sem palavras. Ele entendeu que Hiruzen não cederia, não importando o quão bem ele argumentasse. Ao mesmo tempo, ele também entendeu que os líderes do clã também não cederiam, mesmo que o assunto fosse tão pequeno.
Ele não pôde fazer nada além de amaldiçoar Fujin, que explodiu um assunto tão insignificante. Danzo removeu os selos dos corpos dos ninjas raiz e começou a sair. Os ninjas raiz o seguiram confusos enquanto se perguntavam o que Danzo queria dizer com ser punido. Ao saírem, Hiruzen disse, Danzo, você tem até meio-dia para me informar quais ninjas você manterá. O resto precisa me visitar em meu escritório. Danzo olhou para Hiruzen uma vez, mas saiu sem dizer uma palavra. Torune e o resto ficaram confusos. Depois que eles saíram da sala, Torune perguntou, Senhor Danzo, o que aconteceu na sede ontem à noite? Além disso, o que você quis dizer com ser punido? Danzo não disse nada até chegarem aos laboratórios de raiz. Ele informou aos 5 o que havia acontecido. Torune e os outros 4 ficaram imediatamente chocados. Um deles reclamou, isso é tão irracional. Nós só atacamos porque ele nos cercou e desembainhou suas espadas. Por que você está sendo punido por isso? Outro acrescentou, embora isso seja uma injustiça, podemos assumir a culpa e dizer que fizemos isso de forma independente e sem as suas ordens. Dessa forma, mesmo que tenhamos que nos sacrificar, a raiz prosperará. Danzo respondeu, é inútil. Hiruzen e os outros não cederão, mesmo se você fizer algo assim. Eles estão apenas usando esta oportunidade para eliminar a raiz. Danzo olhou para seus subordinados e disse, mesmo que eu tenha que deixar alguns de vocês irem, não esqueçam que vocês fazem parte do raiz. Konoha sempre precisará de nós para garantir que a vila permaneça pacífica. A aldeia precisará de nós mais uma vez. Nesse momento, ligarei para todos vocês e reformaremos o raiz mais uma vez. A imagem de Danzo, que já era celestial em seus corações, melhorou ainda mais. Apesar de enfrentar tamanha injustiça, ele ainda queria servir a aldeia. Como ele tinha apenas algumas horas, Danzo as gastou aumentando ainda mais sua influência sobre seus subordinados. Ele não queria deixar Hiruzen fazer lavagem cerebral neles como fez com seus subordinados anteriores. Danzo teve pouca ou nenhuma chance de recrutá-los novamente. Infelizmente, as crianças sequestradas no País da Água estavam muito longe. Como tal, Danzo também não teve a oportunidade de fazer lavagem cerebral neles. Sentado em seu escritório, Hiruzen se perguntou, o que devo fazer com aquelas crianças Keri? Eles poderiam ter ficado escondidos na raiz e não teriam levantado nenhuma questão. Mas se eu os revelar abertamente, há uma chance de que sua identidade seja divulgada. Se isso acontecer, a reputação de Konoha irá despencar fortemente. Ele pensou um pouco quando de repente teve uma ideia. Ele pensou, sim, esta pode ser a melhor maneira de lidar com eles. Um sorriso travesso apareceu no rosto de Hiruzen. Ele olhou para seus guardas e disse, convide os membros do conselho para uma reunião. Não convide os membros civis. Capítulo 514. Em poucos minutos Fujin, os anciãos do clã, Omura e Koharu chegaram à sala do conselho. Hiruzen já estava presente lá. Vendo que todos haviam chegado, disse, já que todos estão aqui, vou iniciar a reunião. A reunião de hoje tem 2 pautas. Em um instante, todos ficaram surpresos. Danzo ainda não havia chegado e mesmo assim Hiruzen disse que todos estavam presentes. Eles entenderam que uma das pautas estava relacionada a isso. Fujin se perguntou, uma reunião sem Danzo? Interessante. Agora, a questão é se Hiruzen realmente fez alguma coisa ou é apenas uma atuação e ele deixará Danzo continuar como sempre depois de ficar no escuro por algum tempo. Hiruzen disse, primeiro sobre o ataque à sede raiz. Apesar de procurar por várias horas, nenhum de nós encontrou ninguém remotamente suspeito. Considerando o quão rigorosa era a segurança, duvido que alguém pudesse ter escapado da aldeia da maneira normal. Então, suspeito que o atacante escapou usando o jutsu de invocação reversa. Ainda não apuramos como o culpado entrou na aldeia. Num futuro próximo manteremos o mais alto nível de vigilância. As muralhas serão devidamente guarnecidas e o número de unidades de patrulha será aumentado. A Anbu não consegue cumprir essas tarefas sem ajuda. Então, precisarei que cada clã contribua com 2 junins, 7 junins especiais e 21 chunins para ajudar nesse assunto. Deixe-me saber se alguém tiver alguma objeção. Hiruzen examinou a sala. Ninguém reclamou, exceto Fujin. Todos participaram da busca. Todos sabiam que era completamente inútil. Era como se o atacante tivesse desaparecido no ar. Eles também chegaram à mesma conclusão que Hiruzen. Como ninguém se opôs, Hiruzen disse, ótimo. É claro que não podemos desistir de encontrar e prender o culpado. As buscas internas continuarão por uma semana. Além disso, ativarei nossos espiões nas aldeias inimigas. Eles podem ser a nossa melhor maneira de entender se algum inimigo está se preparando para fazer um grande movimento contra nós. Se alguém estiver, então será seguro assumir que esses ataques foram uma distração para nos manter ocupados internamente enquanto eles fazem o seu real mover. Todos assentiram. Era a única maneira que tinham de continuar investigando o assunto. Se não houvesse tais movimentos, então só poderia ser assumido que alguém estava agindo contra Danzo ou a raiz para cumprir uma vingança pessoal. Hiruzen continuou. Agora vamos ao assunto do Elder Danzo. Hiruzen fez uma pausa antes de continuar. À luz dos acontecimentos recentes, a capacidade de Danzo de liderar raiz foi questionada. Apesar dos repetidos ataques à raiz e até mesmo de um ataque à sua sede, ele não conseguiu descobrir quem era o atacante. Para mencionar que nossa vila perdeu 20 ninjas capazes. Eu investiguei o assunto entre os ninjas Fujin e Raiz também. Ele olhou para Fujin e disse, Fujin, embora os ninjas Raiz tenham sido os culpados por atacar você, espero que você entenda que isso só aconteceu devido a circunstâncias extraordinárias. O fato de a sede da Raiz ter sido explodida, eles não teriam agido dessa maneira. Espero que você possa perdoá-los. As palavras de Hiruzen imediatamente fizeram Fujin cair em uma situação difícil. Fujin sabia que o assunto era pequeno demais para forçar Hiruzen a puni-los. No entanto, ele finalmente pegou Danzo em uma situação difícil, aproveitando o fato de que os líderes do clã tinham muitas queixas contra ele. Ele não queria parar de aplicar pressão.
Se Hiruzen planejasse pegar leve com Danzo, então Fujin não recuaria só porque ele e Hiruzen tinham um bom relacionamento. No entanto, recusar Hiruzen diretamente na frente de todos também não pareceria bom. Depois de pensar um pouco, Fujin respondeu: enquanto todos forem julgados de forma justa, não guardarei rancor. A resposta de Fujin intrigou todos na sala. Sumi olhou para ele e pensou: que resposta diplomática. Ele concordou em perdoá-los, mas apenas sob as circunstâncias em que Hokage os punisse adequadamente. Se ele sentir que não foram punidos o suficiente, ele pode levantar o assunto mais uma vez. Isso garante que possamos continuar a apoiá-lo nesta questão. Até Hiruzen ficou surpreso com a resposta de Fujin. Ele pensou: parece que este incidente realmente o ofendeu, embora ele tenha cedido, com a condição de que eu não traísse sua confiança. Suspiro, esse garoto está ficando cada vez mais difícil de lidar. Se fosse Kakashi, ele teria concordado diretamente. Felizmente Hiruzen decidiu agir. Caso contrário, ele também teria que lidar com as dores de cabeça de Fujin. Hiruzen acenou com a cabeça e disse: isso é justo. Devido aos acontecimentos recentes, decidi retirar os poderes de Raiz. De agora em diante, Raiz não terá autoridade para ordenar ou mesmo espionar ninguém. A maioria dos ninjas Raiz irá ser introduzido na Anbu. Apenas 10 ninjas Raiz permanecerão sob o comando de Danzo. Eles serão responsáveis pela manutenção do que sobrou da sede da Raiz. Esse será o único lugar onde Raiz terá autoridade máxima e será um lugar proibido para os ninjas restantes. Em troca de manter esta autoridade, Danzo abrirá mão do seu voto no conselho. Ele ainda será convidado para o conselho enquanto discute assuntos importantes, mas não poderá mais votar. Os olhos de todos se arregalaram. Mesmo Fujin não imaginava que Danzo teria que abrir mão desse poder. Ele pensou: parece que os andares inferiores abrigam os laboratórios. É por isso que Danzo quer mantê-lo mesmo ao custo de perder o seu voto. Koharu disse imediatamente: Hiruzen Danzo contribuiu muito para a aldeia. Tirar seu voto não seria bom. Hiruzen respondeu: a escolha foi dele. Além disso, minha decisão é final. Fujin, você está satisfeito com isso? Os resultados já foram melhores do que Fujin esperava. Embora Danzo ainda tivesse alguns subordinados, era impraticável esperar que ele perdesse todos os subordinados. Ele assentiu e disse: sim, obrigado por ser justo. Os líderes do clã também ficaram felizes. Embora a interferência de Danzo tenha parado após o massacre Uchiha, ele começou a ficar mais ativo nos últimos tempos. Com essa decisão, ele não poderá interferir de forma alguma em seus clãs. Se o fizesse, então poderiam levantar a questão tal como Fujin fez. Como um precedente foi criado, Hiruzen não teria escolha se não agir novamente. Consequentemente, nenhum deles pressionou Fujin a continuar investigando o assunto. Embora Koharu e Omura não estivessem felizes, nenhum deles disse nada, pois os dois estavam em menor número e não seriam capazes de mudar a opinião de Hiruzen. Hiruzen continuou: bom, há outro assunto. Há cerca de um ano aconteceu um certo desastre que foi testemunhado por alguns ninjas da Anbu que estavam retornando de uma missão. Eles conseguiram resgatar 134 órfãos do desastre. Como eles não eram de Konoha, eu os entreguei a Danzo para que pudessem ser treinados e introduzidos na Raiz assim que se tornassem qualificados. No entanto, com os desenvolvimentos atuais, assumirei o controle deles também. Em vez de ingressar na Raiz, eles ingressarão diretamente na Anbu assim que se tornarem qualificados o suficiente. Infelizmente, minhas mãos estão ocupadas e não consigo manter minha atenção nelas até então. Como eles são órfãos e, portanto, cairiam sob o domínio de ninjas civis, decidi que eles serão colocados sob os cuidados de Fujin. As palavras de Hiruzen mais uma vez surpreenderam a todos. Além de Hiruzen, nenhuma única pessoa na sala sabia que 134 crianças estavam sendo treinadas em segredo para se juntarem ao Raiz. Claro, ninguém acreditou na história idiota de Hiruzen. Só o fato de terem sido recrutados para o Raiz por Danzo implicava que cada um deles era talentoso. Fujin imediatamente ligou os pontos e pensou: há cerca de um ano? Não me diga que esses maníacos continuaram a missão de Rinjiro e sequestraram mais crianças do País da Água. Hiruzen não teve escolha senão entregá-los à Raiz. As verdadeiras identidades dessas crianças nunca poderão ser expostas. Não admira que Danzo de repente tenha se tornado mais ativo há cerca de um ano. Essas 134 crianças significavam que Raiz agora tinha um futuro. É por isso que Danzo de repente começou a me incomodar. Se ele não tivesse esses filhos, ele teria ficado em silêncio e no escuro como na história original. Dito isto, por que Hiruzen quer colocar esse fardo sobre mim? Já tenho tão pouco tempo para treinar. Agora tenho que cuidar das crianças que foram treinadas por Danzo e podem me querer morta? Além disso, os líderes do clã podem realmente me ver como uma ameaça agora, já que talvez eu tenha que ficar com uma parte dos seus recursos. Suspiro, por que não consigo fazer uma pausa? Capítulo 515. Fujin quase teve vontade de chorar com a quantidade de carga de trabalho que tinha. Infelizmente, a situação não lhe permitiu sequer reclamar. Ele não podia nem perguntar o porquê, porque Hiruzen já havia dado uma razão apropriada. Todo mundo estava olhando para Fujin. Até o dia anterior, Fujin não tinha subordinados, ao contrário dos líderes do clã. No entanto, ele de repente recebeu a oportunidade de criar uma força que excederia todos os clãs ninja da vila que não conseguissem um assento no conselho e poderia exceder até mesmo alguns dos clãs ninja dos líderes do clã sentados na sala. Todos queriam ver sua reação. Para sua surpresa, sua expressão exibia algum aborrecimento e falta de vontade em vez de felicidade.
Os pensamentos se moviam na velocidade da luz no cérebro de Fujin. Ele rapidamente disse, não tenho nenhuma experiência em cuidar de crianças. Embora eu seja órfão, sempre estive ocupado treinando e nunca tive a chance de interagir muito com outras pessoas. Crianças? Eles merecem coisa melhor, considerando que tiveram que passar por um desastre e depois passar um tempo em raiz. Antes que Hiruzen pudesse responder, Shikaku disse, você está se subestimando, Fujin. Não se preocupe, temos total confiança em suas habilidades. Como disse Lord Okage, não há ninguém melhor do que você para lidar com este trabalho. Acreditamos que você fará isso esplendidamente. Um sorriso pôde ser visto no rosto de Shikaku enquanto ele pensava, finalmente uma chance. Shikaku ainda não tinha esquecido quanto trabalho Fujin o fez passar. Mesmo depois de Fujin ingressar no conselho, ele evitou assumir quaisquer responsabilidades. Finalmente, ele teve a chance de se vingar. Enquanto isso, Fujin pensava, quando diabos Hiruzen disse isso? Não coloque palavras na boca dele. Infelizmente para Fujin, Hiruzen rapidamente prosseguiu, eu concordo com Shikaku. Não se preocupe. Apenas faça o seu melhor. Acredito que as crianças se beneficiarão em ter um modelo como você. Além disso, estarei tomando providências para que não é um grande problema para você. Vendo quanto os dois o elogiavam, Fujin ficou sem palavras. A única maneira de Fujin argumentar contra Hiruzen e Shikaku seria provar ao conselho que ele era terrível e irresponsável. Embora Fujin não se importasse com o que os outros pensavam dele, isso ia contra a personalidade cuidadosa que ele havia construído e ele duvidava que ainda pudesse escapar da responsabilidade. Ele não podia fazer nada além de amaldiçoar os dois. Ele olhou para Hiruzen e Shikaku e pensou, se eu for cair, vou levar vocês dois comigo. Ele murmurou, tudo bem. Se eu enfrentar algum problema. Antes que Fujin pudesse completar sua frase, Hiruzen o interrompeu e disse, se você estiver enfrentando algum problema, ou dúvida, ou não entender o que deve fazer ou como deve lidar com as crianças, pode abordar o ancião Omura e o ancião Koharu. Ambos são muito experientes neste assunto. Fujin olhou para Hiruzen e pensou, essa velha raposa. Ele está se vingando de mim, forçando-o a agir contra Danzo? Ah bem, incomodar aqueles dois velhos intrigantes e arrogantes também não é ruim. Fujin não se importava particularmente com quem ele estava irritando, desde que não fosse ele quem ficaria irritado. Vendo que Fujin não estava dizendo nada, Omura sorriu e garantiu, não se preocupe Fujin. Você pode nos abordar quando quiser. Embora Koharu ainda estivesse chateada com a ameaça do dia anterior, ela sentiu também. Hiruzen e Shikaku sorriram em segredo. Nem Omura nem Koharu sabiam que tipo de problema Hiruzen havia desviado para eles. Considerando a situação, Fujin acenou com a cabeça e disse, tudo bem, vou incomodar os anciãos. Obrigado por cuidar de mim. Os líderes do clã restantes observaram a expressão com uma expressão confusa. Nenhum deles entendeu por que Shikaku apoiava Fujin tão fortemente. Quanto às palavras de Hiruzen, eles presumiram que Hiruzen queria acalmar os laços entre Fujin e os anciãos, já que Fujin acabará de ir contra Danzo e ameaçar a Koharu. Hiruzen disse, com isso resolvido, vamos discutir os arranjos que teremos que fazer na aldeia para evitar tais incidentes. Nas horas seguintes, o conselho discutiu quais precauções deveriam tomar e como os ninjas deveriam ser distribuídos pela vila para evitar tais ataques no futuro. Atenção especial foi dada para garantir a segurança dos complexos do clã, pois seriam suscetíveis a ataques como o que aconteceu na sede da Raiz. Fujin não contribuiu muito para a discussão e, em vez disso, apenas assistiu enquanto pensava. Primeiro eles enviaram o culpado para descobrir onde o culpado estava escondido e agora estão discutindo todos os seus planos na frente do culpado também. Eles têm tanta sorte que não tenho planos de continuar atacando. Caso contrário, Konoha será uma verdadeira bagunça. Fujin de repente percebeu algo. Ele pensou, nunca pensei muito sobre isso. Se uma pessoa forte na aldeia estiver chateada com o estado da aldeia, ela poderá causar muitos danos à aldeia. Se Sakumo tivesse levado as provocações para o lado pessoal ou se Orochimaru odiasse a vila tanto quanto agora, ambos poderiam ter causado danos ridículos à vila enquanto permaneciam no escuro, assim como eu fiz. Se isso pode acontecer em Konoha, não há razão para supor que não acontecerá na sociedade Phantom Heaven. Preciso ter cuidado com quaisquer diferenças que possam surgir dentro da organização. Embora não seja uma ameaça por enquanto, será uma ameaça quando alguns ninjas ambiciosos de nível S forem criados lá. Felizmente, aplico selos em todos. Dessa forma, pelo menos ninguém se voltará contra mim. No entanto, preciso garantir que todas as crianças criadas lá acreditem fanaticamente na vontade fantasma. E preciso encontrar uma maneira de lidar ou acomodar qualquer pessoa cujas crenças mudam à medida que envelhecem. Bem, questões para mais tarde. Vou deixar o futuro lidar com isso. A reunião terminou depois que todos os detalhes foram finalizados. Hiruzen dispensou todos, exceto Fujin. Assim que ficaram a sós, ele disse, Fujin, precisarei de 15 dias para tomar providências para as crianças e verificá-las para garantir que não haverá nenhum perigo no futuro. Fujin entendeu que Hiruzen estava se referindo a qualquer possível lavagem cerebral feita por Danzo. Ele assentiu. Não era algo com que ele quisesse lidar e Hiruzen era sem dúvida a melhor pessoa para contrariar isso. Claro, isso significava que essas crianças seriam influenciadas por Hiruzen, mas Fujin não se importou com isso, já que Hiruzen nunca demonstrou qualquer hostilidade em relação a ele. Na verdade, parecia que Hiruzen estava aproveitando esta oportunidade para dar a Fujin um poder maior dentro de Konoha. Com estes acontecimentos, o seu assento no conselho ficou mais ou menos intocável. Mesmo que Danzo continuasse apoiando Katsuriro, seria inútil. Hiruzen disse, eu também queria discutir com você sobre as condições de vida deles. Já que será você quem cuidará deles, eles precisarão estar perto de você. Fujin ficou imediatamente alarmado. Ele imediatamente disse, vovô, não tenho como abrigar 134 crianças na minha casa. Não é tão grande assim. Hiruzen riu e disse, não foi isso que eu estava insinuando.
Posso lhe oferecer duas opções. Uma, você pode se mudar para o complexo do clã Uchiha que fica nos arredores da vila. Fujin respondeu, esse tem um passado terrível e provavelmente não é o melhor lugar para criar filhos. Hiruzen assentiu e disse, eu concordo. Mas não temos outro grande complexo por aí. A outra opção é converter sua terra atual em algo semelhante a um complexo de clã. Quando Fujin estava procurando uma casa, ele comprou um terreno bastante grande por ser barato por ficar na periferia da aldeia. Sua própria casa ocupava apenas uma pequena parte dela. Fujin pensou um pouco e disse, embora eu tenha um terreno, mal caberão 134 crianças. Sem mencionar que eles precisarão de uma casa maior quando crescerem. Além disso, ficará muito lotado. Fujin teve dois pensamentos ao comprar o terreno maior. Por um lado, Fujin não queria que a área ao redor de sua casa fosse ocupada por outras casas. Como alguém que veio da Terra, ele sabia o quão rapidamente uma cidade se expandiria e até mesmo os arredores logo ficariam lotados de casas em alguns anos ou décadas. A outra razão foi ter a capacidade de construir mais casas para outras pessoas, caso decidisse construir uma facção dentro de Konoha. Desde que ele abandonou esse plano, o lugar ficou inativo por vários anos. Hiruzen acenou com a cabeça e disse, sim. No entanto, quando as crianças crescerem, elas vão querer se mudar e comprar sua própria casa de qualquer maneira. Tendo uma área semelhante, a aldeia também financiará a construção de casas e uma cerca, embora as focas sejam deixadas para você. Quanto às crianças serem um incômodo, não acho que você deva se preocupar com isso. Na verdade, suas preocupações devem ser exatamente o oposto, considerando o passado deles. Fujin pensou um pouco e disse, tudo bem, isso é aceitável. Ele suspirou e acrescentou, mesmo assim, vovô, estou com falta de tempo para treinar mesmo depois de deixar a Anbu. E agora essa responsabilidade. Hiruzen riu e disse, tenho a sensação de que isso será bom para você. Então veja isso como uma oportunidade em vez de uma tarefa árdua. Fujin pensou, sim, teria sido ótimo se eu quisesse lutar pelo lugar de Hokage. Tenho certeza de que poderia criar a maioria dessas crianças para serem Junins e ter seu apoio inabalável. Mas não tenho muito interesse nisso. Então isso será apenas uma tarefa árdua. Ainda assim, esta é uma boa oportunidade. Fujin imediatamente perguntou, vovô, você conhece algum selo semelhante aos que usamos dentro dos pergaminhos de armazenamento que pode aumentar o fluxo do tempo em vez de retardá-lo? Capítulo 516. Hiruzen ficou surpreso com a pergunta. Ele pensou por alguns segundos antes de responder, não que eu saiba. Por que você quer esse selo? Fujin respondeu, eu poderia inscrever esses selos em uma sala e usá-los para treinar em uma velocidade muito mais rápida. Os olhos de Hiruzen se arregalaram imediatamente ao entender o que Fujin estava pensando. Ele não pôde deixar de pensar, de onde ele tirou uma ideia tão maluca? Se tal selo existir, quebrará completamente o equilíbrio de poder no mundo. Um grande número de Junins e até mesmo um punhado de ninjas de nível S poderiam ser promovidos em alguns anos. Na verdade, esse método pode ser a maneira perfeita de criar as crianças que resgatamos. Ninguém poderá apontar o dedo, pois suas idades não serão iguais. Infelizmente. Hiruzen disse, é uma boa ideia. Infelizmente, tal selo não existe. Mesmo que existisse, você deveria ter muito cuidado com isso. Você não gostaria de passar toda a sua juventude em uma sala. Embora a ideia fosse boa, foi mais eficaz para uma organização como a Raiz. Não seria muito eficaz para criar um futuro Kage, pois eles não terão outras qualidades além da força. Fujin suspirou e pensou, eu pensei isso. Acho que tentar reverter esse selo é o único caminho. Claro, é mais fácil falar do que fazer. Felizmente, não preciso disso desesperadamente, pois ainda tenho mais de 4 anos. Se eu tivesse que criá-lo à força, acho que minha melhor aposta seria reviver Tobirama e fazer com que ele trabalhasse nisso. Infelizmente não conheço Edo Tensei nem posso controlá-lo para fazer algo assim. Ele disse, tudo bem, vovô, vou continuar treinando da mesma maneira. Fujin se levantou para sair, mas antes que pudesse desaparecer, Hiruzen disse, quase esqueci de mencionar. Algumas crianças têm Kekkei Genkai. Uma de suas tarefas será dar-lhes atenção e orientá-las. Quero que se tornem elite Junins no futuro. E outra tarefa que você terá é garantir que isso permaneça em segredo. Apenas os líderes do clã e Anbu podem saber disso, mas você não precisa tomar a iniciativa de informá-los. Sem esperar pela resposta de Fujin, Hiruzen desapareceu da sala. Fujin praguejou, essa velha raposa continua me dando mais tarefas. Ele até fugiu antes que eu pudesse pedir algo em troca. Ainda assim, isso não é ruim. Eu queria criar um Kekkei Genkai com elementos vento e relâmpago ou vento e fogo. Na verdade, esse é meu próximo objetivo após a conclusão do meu treinamento atual. Infelizmente, nunca tive inspiração nessa direção. Talvez observar essas crianças possa ser útil. Acho que há algum benefício em cuidar dessas crianças. Fujin também desapareceu da sala do conselho. Ele voltou para casa e pensou, antes de assumir essa responsabilidade, preciso criar o selo de adivinhação dos 8 trigramas. Estou adiando isso há muito tempo. Konoha ficou ocupada muito rapidamente. Os líderes do clã estavam ocupados fazendo arranjos para garantir que seus clãs não fossem vítimas de tais ataques. Por outro lado, Hiruzen estava aumentando a segurança de toda a aldeia e ativando os espiões que havia colocado em outras aldeias. Ao mesmo tempo, ele enviou uma mensagem para Jiraiya, informando sobre os acontecimentos recentes e pedindo-lhe que descobrisse informações sobre qualquer pessoa que pudesse lançar um jutsu de relâmpago tão forte. Enquanto isso, Danzo estava ocupado aumentando sua influência sobre os ninjas raiz dos quais planejava abandonar. Ele queria garantir que poderia recrutá-los de volta assim que tivesse uma oportunidade e não os perderia para sempre como os ninjas raiz anteriores que se juntaram a Anbu. Ao meio-dia, os ninjas raiz deixaram os laboratórios e se encontraram com Hiruzen deixando o raiz oficialmente.
A partir deste dia, Danzo teria apenas 10 subordinados. Ou melhor, 11, já que Hiruzen não sabia que um de seus Anbu reportava a Danzo. Enquanto todos estavam ocupados e tensos, Fujin estava em seu porão, trabalhando com 100 clones para criar o selo de adivinhação dos 8 trigramas, colocando 2 selos de 4 símbolos um em cima do outro. Como ele conhecia a ideia básica, não foi muito difícil. Ele só precisava acertar uma vez. Alguns dias depois, alguns membros da Anbu apareceram na casa de Fujin e o informaram sobre o plano de desenvolvimento para desenvolver seu terreno e os terrenos próximos. Fujin verificou uma vez e ficou um pouco surpreso. Ele pensou, nada mal. Parece que Hiruzen quer manter minha casa no centro e desenvolver casas nos terrenos próximos aos meus. A área restante do meu terreno será usada para construir um centro de treinamento para as crianças e algum espaço será deixado para outros edifícios comunitários que eu possa precisar no futuro. Ele também deixou muitos terrenos para futuras expansões. Eu me pergunto se ele planeja desviar mais crianças para cá. Bem, uma vez feito isso, seria quase como um complexo de clã. Embora seja menor que qualquer complexo de clã. Não é surpreendente, considerando que os complexos do clã foram construídos quando cada um dos clãs estava no auge. Depois de 3 guerras, o seu número caiu muito. Portanto, comparar com eles não seria justo. Bem, tanto faz. Deixe-os trabalhar, vou configurar os selos mais tarde. Duvido que alguém se atreva a mexer comigo quando os selos estiverem abertos. Embora poucos estivessem cientes disso, aqueles que estavam não precisavam pensar muito sobre quantos selos Fujin inscreveria no território sob seu controle. Essa foi uma das razões pelas quais Hiruzen quis colocar as crianças resgatadas sob seu comando. As chances de alguém espioná-los e enviar informações às aldeias inimigas eram quase nulas. Isso fez dele a melhor opção quando Raiz estava fora de cena. O trabalho na casa de Fujin continuou enquanto ele continuava treinando sem se incomodar. Ele se concentrou mais em criar o selo enquanto treinava seu corpo e trabalhava paralelamente no jutsu do deus voador do trovão. O treinamento do domínio do vento foi interrompido por enquanto. Cerca de 8 dias depois, um sorriso apareceu no rosto de Fujin ao receber as memórias de um de seus clones. Ele murmurou, o selo de adivinhação dos 8 trigramas foi apreendido. Fujin pensou, agora preciso fazer uma impressão do selo e testá-lo em outra pessoa antes de tentar sozinho. Infelizmente a aldeia ainda está tensa. Não poderei sair agora. Bem, posso continuar treinando as outras 3 técnicas. O alcance de teletransporte do meu deus voador do trovão está aumentando rapidamente. Agora posso me teletransportar até 50 metros de distância. Infelizmente ainda preciso resistir à pressão do vazio. Ainda assim, isso também está melhorando rapidamente. Eu acho que em cerca de um mês, o jutsu do deus voador do trovão pode ser considerado dominado. Então só precisarei continuar trabalhando para aumentar seu alcance. Tenho a sensação de que até isso se tornará mais fácil quando eu ultrapassar um certo limite. Caso contrário, atingir o nível de Minato poderá levar séculos. Bem, problema para mais tarde. É hora de treinar o Wind Domain novamente. Não treinei isso desde que saí da aldeia para conhecer Shigeki. Fujin saiu de casa e entrou no campo de treinamento. Como ele esperava, ele encontrou Naruto que também estava treinando. Ao ver Fujin, Naruto disse animadamente, Fujin, você finalmente terminou seu trabalho? Fujin não queria muita distração enquanto trabalhava no selo. Então ele pediu a Naruto para não incomodá-lo, a menos que fosse muito importante. Ao ver Fujin finalmente sair de casa, Naruto ficou um pouco animado. Fujin acenou com a cabeça e disse, pronto por enquanto. De qualquer forma, o que há com você? E por que seu pulso direito está enfaixado? Naruto riu nervosamente e disse, havia vários ninjas circulando pela vila nos últimos dias. Decidi pregar uma peça neles. Hehehe, você deveria ter visto eles entrarem em pânico. Um deles se assustou e acidentalmente me machucou. Uma carranca apareceu no rosto de Fujin. Embora ele não se importasse muito com Naruto, ele não queria vê-lo sendo intimidado, especialmente por ninjas adultos. O pobre rapaz já teve uma infância bastante miserável. Ele perguntou, quem fez isso? E como exatamente ele machucou você? Vendo Fujin sério, Naruto imediatamente explicou. Não, está tudo bem. Aquela pessoa estava usando uma máscara, então não sei quem ele era. Ele só apareceu ao meu lado de repente e agarrou minha mão com muita força. Mas quando ele viu mim, ele rapidamente se desculpou e me levou ao hospital para me curar. Ele também pagou todas as despesas e apenas me disse para não fazer isso de novo. Uma expressão estranha apareceu no rosto de Naruto quando ele disse. Na verdade, ele foi muito educado e se desculpou várias vezes e garantiu que eu estava bem. Não acho que alguém tenha sido tão educado comigo. Mas ele não me disse o que o nome dele era. Fujin ficou um pouco surpreso. Ele pensou, entendo. Eu acho que Naruto apenas os assustou. Como estavam tensos, presumiram que fosse um dos culpados e agiram rapidamente. De qualquer forma, poder assustar a Anbu é bom. Parece que Naruto fez algum progresso recentemente. Capítulo 517. Fujin disse, tudo bem. Da próxima vez, não faça uma pegadinha com um ninja quando ele estiver muito ocupado. Não há problema em pregar uma peça nos que estão ociosos. De qualquer forma, quantos daqueles ninjas mascarados estavam lá? Naruto disse, havia 8. Fujin riu e disse, ser capaz de pregar uma peça em 2 esquadrões da Anbu. Hehe, isso é um bom progresso. Naruto perguntou em um tom confuso, Anbu? Fujin respondeu, são eles que usam a máscara. Não faça pegadinhas com eles no futuro. Seus trabalhos são bastante tensos e eles podem não se conter. Como alguém cujos instintos de matar foram aprimorados durante seu tempo na Anbu, Fujin estava bem ciente de quão fria e rápida a Anbu poderia ser. Fazer uma pegadinha com eles geralmente não era uma boa ideia. Naruto obedientemente disse, tudo bem,
Não vou pregar uma peça neles. Ele olhou para a casa de Fujin com algum interesse e perguntou, o que está acontecendo com a sua casa? Fujin riu e disse, Lord Okage quer que eu cuide de alguns estudantes órfãos. Eles se mudarão assim que tudo estiver construído. De repente Fujin teve uma ideia. Ele sorriu e disse, quando isso acontecer, talvez você possa fazer vários amigos. Fujin riu internamente enquanto pensava. O treinamento de raiz torna um ninja muito antissocial e um pouco robótico. Embora a lavagem cerebral de Hiruzen deva ter alguma influência, duvido que se compare ao que Naruto pode alcançar. Esse cara literalmente convenceu Nagato a reviver aqueles que ele matou. Além disso, posso encorajar Naruto a ensiná-los a fazer pegadinhas. Hehehe. Terei um exército de lacaios para atacar a aldeia. Eu me pergunto o que um exército de pirralhos talentosos treinados por raiz e influenciados por Naruto fará com a vila. Enquanto Fujin planejava desencadear um tipo diferente de inferno em Konoha, Naruto estava perdido em seus próprios pensamentos. Involuntariamente, ele perguntou, eu também sou órfão. Posso me mudar para cá também? Fujin foi pego de surpresa pela pergunta. Uma expressão de surpresa apareceu em seu rosto enquanto ele murmurava, você quer morar aqui? Naruto imediatamente respondeu, sim. Fujin pensou, agora aqui está algo em que não pensei. Fujin pensou um pouco antes de concluir, não há mal nenhum nisso. Contanto que ele se dê bem com eles, isso poderá criar um bom impacto sobre ele. O único problema é que ele pode pegar alguns de seus jutsus. Isso pode mudar seu estilo de luta. Mas contanto que ele não aprenda e envie spam ao truque do Shadow Clone, sua força não deve diferir muito. O único problema são as ramificações políticas que isso pode ter. Outros podem ver isso como se eu estivesse atacando o único Jinchuriki de Konoha. Suspiro, minha influência está aumentando muito rapidamente. Não tenho mais energia para me envolver em política interna do que já tenho. Dito isto, acabei de deixar Danzo com o nariz sangrando. Duvido que alguém queira mexer comigo tão rapidamente. Ah bem, vou seguir o fluxo. Naruto perguntou novamente nervoso, posso me mudar para cá? Fujin respondeu com um sorriso, não tenho certeza de como serão as crianças que vão se mudar. Por que você não faz amizade com eles primeiro? Naruto imediatamente abriu um sorriso. Ele pulou e disse, tudo bem, vou fazer amizade com eles, acredite. Fujin riu. Ele perguntou a Naruto sobre o progresso que ele fez e os dois começaram a discutir o assunto. Depois de algum tempo, Fujin começou seu treinamento. Um mês se passou. Como as casas estavam sendo construídas, Hiruzen decidiu manter as crianças resgatadas nos alojamentos da Anbu por enquanto. Ele também aproveitou a oportunidade para interagir com eles regularmente e incutir neles a vontade do fogo. Considerando seu alto número, esta foi uma das ocasiões extremamente raras em que Hiruzen usou clones das sombras dentro da vila para fazer algo que não envolvesse combate. A situação na aldeia acalmou-se com o tempo. No entanto, combatentes de alto nível como Fujin, Kakashi e Gai foram convidados a permanecer na aldeia caso algo mais acontecesse. No 23º campo de treinamento, Fujin estava parado com os olhos fechados. Para um olho normal pode parecer que ele estava ali parado. No entanto, se algum sensor o observasse, notaria uma enorme quantidade de chakra sendo emitida por seu corpo. O chakra se transformou em vento e se misturou ao ar circundante tão naturalmente que nem era visível. No entanto, a enorme quantidade de chakra significava que mesmo um ser humano normal sentiria que algo estava errado. Os poucos pássaros que ainda ousavam viver neste campo de treinamento começaram imediatamente a voar para longe. Em segundos, os ventos que Fujin lançou encapsularam completamente tudo a 50 metros de Fujin. Os olhos de Fujin se abriram. Em um instante, centenas de lâminas de vento mortais se formaram no ar e derrubaram todas as árvores dentro daquele alcance. As rochas e colinas também estavam cobertas de cortes profundos. No segundo seguinte, os ventos começaram a fluir circularmente ao redor de Fujin, com ele como centro. Dentro de alguns segundos, um furacão se formou no campo de treinamento enquanto os ventos voavam circularmente em alta velocidade. Fujin ergueu a mão direita como se a palma estivesse controlando todo o furacão. Ele virou a mão e empurrou-a para frente. Naquele exato momento, a ponta do furacão avançou repentinamente enquanto sua base permanecia em torno de Fujin. A ponta bateu em uma das enormes muralhas que Fujin havia construído quando praticava jutsus ao evacuum. Os ventos de alta velocidade começaram a erodir a muralha, mas a muralha não foi muito danificada. De repente, lâminas de vento afiadas começaram a se formar no furacão e cada uma delas bombardeou a muralha. Imediatamente, centenas de cortes profundos começaram a aparecer na muralha a cada segundo. Em meio minuto, o furacão perfurou a muralha, deixando um grande buraco no centro. Fujin cerrou a palma da mão direita antes de esticar todos os dedos de repente. Naquele exato momento, o furacão que perfurou a muralha de repente se transformou em pequenas pás de vento e bombardeou o terreno entre as 4 muralhas. Milhares de pequenos cortes apareceram no chão. Um sorriso apareceu no rosto de Fujin após ver a destruição. Muito poucos ninjas seriam capazes de se defender contra tal ataque. Claro, tinha a desvantagem de precisar de uma quantidade muito grande de chakra. Gastou metade do chakra que ele havia emitido no ar. Mas considerando a devastação, Fujin sentiu que era apropriado. Ele moveu ambas as mãos para frente como se estivesse agarrando alguma coisa. Imediatamente, 8 palmas fantasmagóricas feitas de vento apareceram ao seu redor. Sob o controle de Fujin, as palmas fantasmas varreram os destroços do domínio do vento e os enviaram voando em todas as direções. Logo depois, eles também se transformaram em pequenas pás de vento antes de se dissiparem no ar. Fujin tentou mais algumas coisas até ficar satisfeito. Um sorriso apareceu em seu rosto
enquanto ele pensava. O domínio do vento finalmente é bom o suficiente para ser usado contra ninjas de nível S, no entanto. Ainda existem algumas falhas que preciso observar e uma melhoria que ainda preciso fazer. Se eu enfrentar alguém que pode absorver chakra como Kizami ou Pen, então estarei apenas presenteando com meu chakra. A única maneira de evitar isso é transformar meu chakra completamente em lâminas de vento. Mas não importa o quão eficiente eu seja, sempre sobra algum chakra, mesmo nas lâminas do vento. Caso contrário, as Windblade simplesmente entrarão em colapso. Formar um ataque puramente de vento sem qualquer chakra envolvido é quase impossível. A única maneira que consigo pensar é melhorar meu físico a tal nível que eu possa replicar os socos aéreos de Gai que ele usou contra Madara com minha espada. Algo semelhante ao que os espadachins de One Piece fizeram. Dito isto, se meu físico atingir tal nível, por que eu precisaria depender do domínio do vento? Posso simplesmente esmurrá-los até a morte. Eu acho que a única maneira de combater isso seria aprendendo Senjutsu. Isso fará com que absorvê-lo seja uma loucura. Até então terei apenas que contar com o teletransporte da Sameada ou da dor que absorve chakra. Claro, isso se eu tiver que me envolver em uma batalha de vida ou morte com eles. Caso contrário, posso simplesmente fugir. A outra falha é a quantidade de chakra que o domínio do vento precisa. Eu tive que investir metade do meu chakra na criação do domínio do vento agora há pouco. Numa batalha, devo me limitar a 10%. Posso aumentá-lo dependendo da situação da batalha. Quanto à melhoria, ainda não consegui criar núcleos de vácuo dentro do domínio do vento. Felizmente, a destruição atual já é bastante boa. Posso deixar esse assunto para mais tarde. Fujin esticou um pouco o corpo antes de decidir. Vou pausar o treinamento do domínio do vento por um longo tempo. E ainda não posso sair da aldeia. Acho que é hora de pedir a ajuda de Hiruzen novamente. Embora eu não precisasse de um motivo, considerando a enorme responsabilidade que ele colocou sobre meus ombros, ele não pode recusar. Hehe. Capítulo 518. Sem perder tempo, Fujin foi em direção ao prédio de Hokage e entrou em seu escritório. Surpreendentemente, Hiruzen não estava em seu escritório e Fujin viu Takao organizando alguns arquivos. Takao cumprimentou Fujin e perguntou, já faz um tempo, Fujin. Você está aqui para ver Lord Hokage? Fujin acenou com a cabeça e perguntou, sim, onde ele está? Takao respondeu, ele foi à sede da Anbu para trabalhar. Ele? Sem esperar que ele terminasse de falar, Fujin assentiu e disse, tudo bem, vou encontrá-lo lá. Ele desapareceu imediatamente sem esperar por Takao, que continuou sua frase, ele estará de volta em algumas horas. Infelizmente ele só falou para o ar. Takao amaldiçoou. Por que eu me incômodo? Ele nem perguntou se poderia ir ou não e saiu imediatamente. Fujin entrou na sede da Anbu pensando, ele está influenciando aquelas crianças de novo? Bem, tanto faz, isso não precisa de muito chakra. Encontrar Hiruzen não foi difícil. Como Fujin esperava, ele estava incutindo neles a vontade do fogo. No mês passado, grande parte da influência de Danzo sobre eles já foi eliminada. Sua crença na vontade do fogo excedeu até mesmo a crença de um ninja médio de Konoha nela. No momento em que Hiruzen os entregou a ele, Fujin não tinha dúvidas de que aquelas pobres crianças acreditariam fanaticamente na vontade do fogo. Alguns Anbu notaram Fujin, mas não disseram nada, pois ele entrava regularmente para se encontrar com Eagle e era um ex-capitão da Anbu. Hiruzen também o notou e de repente teve um mau pressentimento. Ele pensou, por que parece que ele está aqui para me perguntar algo de novo? Inconscientemente, Hiruzen ficou um pouco tenso. Ele amaldiçoou Mura, cuja ideia era arranjar recompensas para o melhor aluno da academia em cada ano. Isso lhe causou inúmeras dores de cabeça nos últimos anos. Felizmente, Hiruzen parou com isso. Infelizmente, já era tarde demais para fazer qualquer coisa em relação a Fujin, para quem isso se tornará normal. Fujin esperou alguns minutos para que Hiruzen terminasse com as crianças com quem estava conversando e piscou ao lado dele. Hiruzen sorriu e perguntou, que bom ver você, Fujin. Você está aqui para conhecer as crianças também? Fujin olhou para as crianças que estavam perto de Hiruzen e sorriu. Ele respondeu, vou vê-los por vários anos, vovô. Será melhor para eles desfrutarem da sua companhia agora. De qualquer forma, preciso da sua ajuda. Hiruzen reclamou internamente. Ele nem fingiu. Ele perguntou, qual é o problema? Fujin respondeu, bem, não é nada ruim, mas é um pouco complicado de explicar aqui. Além disso, não quero distraí-lo de conhecer essas crianças. Pelo menos um terço do seu chakra. Hiruzen olhou para Fujin com uma expressão inexpressiva, mas não houve mudança na expressão de Fujin. Já tendo sido ajudado diversas vezes pelo clone de Hiruzen, Fujin nem viu motivo para dizer por favor. E tendo ajudado Fujin tantas vezes, Hiruzen também não poderia dizer não, especialmente se não tivesse um bom motivo. Desamparado, ele criou um Shadow Clone e o enviou com Fujin. O clone de Fujin, Hiruzen, chegou ao campo de treinamento. A surpresa apareceu no rosto do clone de Hiruzen quando ele percebeu a destruição. Ele pensou, isso não se parece com a destruição que ele costuma causar. Faz algum tempo que não vejo. Aquela técnica do vento em que ele estava trabalhando melhorou tanto? Devo ver como ele está mais tarde para monitorar seu progresso. Enquanto o clone de Hiruzen observava, Fujin disse, vovô, preciso da sua ajuda para desenvolver sistemas adequados de combate ao fogo e à terra. O clone de Hiruzen ficou um pouco surpreso. Ele perguntou, você está trabalhando para melhorar a manipulação do fogo e da terra? Qual é o problema em que você está preso? Fujin respondeu, não estou preso a nada. Estava pensando em desenvolver essas duas naturezas caso os jutsus do vento não funcionassem contra um inimigo por algum motivo. Atualmente, eu desenvolvi ambos para complementar meus jutsus de vento. A terra me ajuda na defesa e me dá outra direção para escapar quando não consigo resistir ao ataque, enquanto o fogo é útil para tornar os jutsus de vento em grande escala ainda mais destrutivos. No entanto, se eu usar qualquer um deles de forma independente, o poder deles será muito deficiente.
Queria sua ajuda para desenvolver essas duas naturezas a um nível onde eu pudesse usá-las independentemente em batalha. Eu sei que não serei capaz de dominá-los tanto quanto minha manipulação do vento, pelo menos no curto prazo. Mas eu ainda gostaria que eles estivessem em um nível muito mais alto para não ficar em uma situação terrível caso meus jutsus de vento não funcionem. O clone de Hiruzen pensou nas palavras de Fujin por alguns segundos e sentiu que isso era razoável. Ele mesmo acreditava em treinar dessa maneira. Quando se tratava de ninjutsu, ele dominou todos os 5 elementos junto com a liberação de Yin e Yang, uma série de técnicas secretas que eram bens valiosos dos orgulhosos clãs de Konoha e uma série de jutsus proibidos. Fujin querer seguir um caminho semelhante foi uma surpresa agradável para ele. Ele disse, essa é uma boa decisão. Embora melhorar uma natureza seja bom, você precisa ter um conjunto diversificado de habilidades para que os inimigos não possam fazer um plano contra você como Kiva fez. Que ideias você tem para desenvolver o fogo e a terra? Diga-me os jutsus que você decidiu aprender e eu lhe direi se você poderia fazer melhor. Sem qualquer mudança em sua expressão, Fujin respondeu, não pensei em nada. Vim procurá-lo diretamente depois de decidir. Por um momento, o clone de Hiruzen ficou sem palavras. Ele não sabia o que dizer. Devido ao seu domínio do jutsu, todos chamavam Hiruzen de o professor. Porém, dada a sua posição, poucos o procuraram para pedir orientação. Os poucos que o fizeram só o abordariam quando encontrassem algum problema em seu treinamento. Foi como Fujin abordou Hiruzen várias vezes antes deste incidente para lidar com um problema específico. Esta foi a primeira vez que alguém abordou Hiruzen para pedir sua ajuda sem fazer nenhum esforço. Para piorar, Fujin disse como se fosse a coisa mais natural do mundo. Era como se ele não visse nada de errado ou inapropriado nisso. O clone de Hiruzen se perguntou amargamente, o que exatamente eu fiz para merecer isso na minha velhice? Não só tenho que cuidar da aldeia e manter a paz entre os clãs enquanto tenho que lidar com a bagunça de Danzo, mas também tenho que ensinar quem me pede ajuda? E se outros decidirem seguir o exemplo de Fujin no futuro? Quantos clones precisarei usar o tempo todo? Quando aqueles meus alunos ingratos retornarão e permitirão que este velho se aposente? Infelizmente para ele, ninguém estava interessado em ouvir sobre seus problemas. Ele só podia estar grato pelo fato de Fujin não ter espalhado essa notícia e não tentado outros a fazerem o mesmo. Caso contrário, seus dias pacíficos realmente terminariam. O clone de Hiruzen suspirou e disse, Fujin, eu já disse que para se desenvolver adequadamente e ficar mais forte no futuro, você precisa trabalhar nessas coisas sozinho. Trabalhe nisso primeiro você mesmo. Pedir minha ajuda deve ser quando você não tem escolha. Fujin acenou com a cabeça obedientemente. Infelizmente, suas palavras foram tudo menos obedientes quando ele respondeu, eu conheço o vovô. Pensei bem nisso. Não tenho mais interesse em desenvolver a natureza do fogo ou da terra. Depois de ter passado tantos anos treinando manipulação do vento, tenho sentindo que posso ser capaz de avançar muito mais do que qualquer outra pessoa. E fazer isso exigirá muito tempo, talvez até décadas. No futuro, estarei ocupado com isso e acho que não terei mais tempo para desenvolver as naturezas do fogo e da terra. Então, decidi pular o longo processo de desenvolvimento dos sistemas de combate ao seu redor e pedir sua ajuda diretamente. Dessa forma, posso treinar essas duas naturezas a um alto nível em pouco tempo e então focar inteiramente na natureza do vento. Eu poderia ter pensado em quais jutsus aprender na biblioteca, mas achei que seria melhor perguntar diretamente a você. Dessa forma, não tomarei nenhum rumo errado. Capítulo 519. Enquanto falava, um sorriso apareceu no rosto de Fujin. Sua expressão e palavras demonstravam que ele tinha total confiança em Hiruzen. Enquanto o clone de Hiruzen pensava em algumas discussões, vendo a expressão de Fujin, ele entendeu que não importava como argumentasse, ele eventualmente teria que concordar em treinar Fujin. Ele suspirou internamente aceitando seu destino de realizar outra tarefa ingrata. A razão pela qual o clone de Hiruzen cedeu tão facilmente é que ele entendeu que Fujin tinha razão. O ninja tinha tempo e energia limitados. Dominar vários elementos ao extremo era uma tarefa impossível. Hiruzen, apesar de ter treinado por mais de 6 décadas, não afirmaria ser o melhor em todos os elementos. Ele se especializou mais em liberação de fogo e terra em comparação com os outros 3 elementos. Mesmo que o ninja aprendesse a usar todos os 5 elementos, ele ainda gravitaria em torno de 1 ou 2 elementos que dominaria até o limite. Um bom exemplo disso foi Kakashi. Kakashi foi um dos poucos ninjas que conseguiu usar todos os 5 elementos. No entanto, ele se especializou apenas em Lightning. Além disso, ele também era muito bom em água e terra, embora não estivesse no mesmo nível de seu relâmpago. Mas ele usou apenas 2 ou 3 jutsus enquanto usava o elemento fogo e quase nunca usou nenhum jutsu de vento. Aos olhos de Hiruzen, a decisão de Fujin de confiar nele para aumentar diretamente seu domínio do fogo e da terra a um alto nível foi uma decisão inteligente. O único problema era que Fujin estava pedindo para ele trabalhar duro. Se ele tivesse incomodado outra pessoa, Hiruzen teria dado o maior apoio possível. O clone de Hiruzen perguntou, o que você pode fazer atualmente com fogo e terra? Fujin respondeu, para o fogo meu principal jutsu de ataque é o jutsu Seari Migraine, que eu uso junto com o jutsu Infinite Breakthrough para criar um jutsu combinado. Faz um tempo que não uso nenhum outro jutsu, embora conheça a grande bola de fogo, fogo liberação, 5 jutsus, Fire Prof e Fire Dragon Flame Bullet também. Para a terra, meu foco principal é a defesa e a evasão. Os jutsus que geralmente uso são os jutsus parede da terra, pele de ferro e corpo instantâneo da terra. Além disso, eu também conheço o jutsu Rampart of Flowing Soil e posso criar acampamentos. O clone de Hiruzen pensou, nada mal, esses jutsus complementam extremamente bem a liberação de vento. Também lhe dá uma boa base para começar. Ele perguntou, sei que você não planejou isso, mas você tem alguma ideia específica em mente ou devo lhe ensinar o que acho que será apropriado para você?
Fujin pensou um pouco e respondeu, não pensei em nada em particular no fogo. Então vou depender de você. Quanto à terra também não pensei muito. A única coisa que me intrigou foi a habilidade do Tsuchikage voar controlando ou alterando pesos. Se eu puder aprender isso, será muito útil. A capacidade de voar à vontade era algo que Fujin desejava há muito tempo. Embora ele pudesse usar o Jutsu Assassin's Rush para permanecer no ar por algum tempo, ele exauriu seu chakra a uma velocidade assustadora. Se ele pudesse voar como Ono-Ki, então poucos ninjas seriam capazes de resistir aos seus jutsus de combinação vento ou fogo-vento. O clone de Hiruzen respondeu, esse é um jutsu muito conveniente. Infelizmente ninguém, exceto o Tsuchikage, sabe como usar esse jutsu. Não posso ensiná-lo a você. Fujin ficou surpreso. Ele perguntou em tom confuso, não conseguimos copiar seu jutsu? O clã Uchiha era famoso por copiar jutsus com facilidade. E Konoha costumava ter centenas de ninjas Uchiha empunhando Sharingan. Além disso, havia alguns ninjas que estavam no auge do mundo ninja em termos de compreensão do ninjutsu. Tobirama, Hiruzen e Orochimaru poderiam ser considerados como tal. E houve vários outros ninjas talentosos na história de Konoha que não ganharam tanta fama quanto eles ou morreram prematuramente. Então, Fujin esperava que o jutsu já tivesse sido copiado há muito tempo. Ele apenas adivinhou que ninguém seria capaz de usá-lo, apesar de saber disso. Afinal, mesmo em Niva, apenas os 3 Tsuchikages eram conhecidos por serem capazes de usar este jutsu. O clone de Hiruzen entendeu os pensamentos de Fujin e disse, queríamos copiá-lo, mas não podemos. Os Tsuchikages não usam selos de mão ao usar este jutsu, tornando difícil para alguém com Sharingan copiá-lo. Como o chakra deles flui também, então todas as nossas tentativas de copiar o jutsu terminaram em fracasso. Fujin suspirou e disse, é uma pena. Acho que vou seguir o que você recomendar, vovô. O clone de Hiruzen assentiu. Ele começou a guiar Fujin, começando com o elemento fogo. Na semana seguinte, Hiruzen continuou enviando um clone para guiar Fujin. Durante a primeira metade da semana, Hiruzen teve que enviar um clone com mais da metade de seu chakra para demonstrar os jutsus para Fujin. Ele reduziu para 1/4 na segunda metade, já que Fujin era quem praticava mais enquanto monitorava principalmente. Independentemente disso, este foi o maior tempo que Hiruzen investiu no treinamento de um único ninja além de seus 3 alunos. Escusado será dizer que os resultados de investir tanto tempo em Fujin foram extremamente bons. Em apenas uma semana, os elementos fogo e terra de Fujin cresceram aos trancos e barrancos. Embora ele ainda precisasse de mais tempo para dominar os jutsus que Hiruzen lhe ensinou, seus elementos fogo e terra acabariam sendo superiores a um elite jounin comum que se especializou em qualquer um desses elementos, uma vez que os dominasse. É claro que melhorar suas habilidades nesses 2 elementos além desse nível seria difícil para Fujin, pois ele dependia inteiramente de Hiruzen para atingir esse nível. No entanto, isso não foi um problema, de acordo com Fujin. Afinal, com suas altas reservas de chakra, ele poderia sobrecarregar aqueles jutsus muito além do que um elite jounin poderia fazer. Sem mencionar que Fujin já era um ninja rank S e tinha um domínio muito alto na manipulação do vento junto com várias técnicas mortais. Fujin continuou seu treinamento da mesma maneira. A única diferença era que ele treinou jutsus de fogo e terra em vez de seu domínio do vento. Konoha finalmente se acalmou também. Danzo não criou mais problemas para ninguém e permaneceu na sede da raiz. Os líderes do clã finalmente suspiraram de alívio. Quanto a Katsuliro, ele perdeu o apoio de Danzo, pois Danzo não via mais sentido em colocá-lo no conselho, pois não poderia usar o conselho para reviver a raiz. A única razão possível para Danzo apoiar Katsuliro por mais tempo era criar problemas para Fujin. No entanto, Danzo percebeu que expulsar Fujin do conselho era praticamente impossível. Já era muito difícil porque Fujin não caiu na armadilha e não deu sinais de tentar roubar crédito. Agora, sem o próprio Danzo estar no conselho, a dificuldade aumentou várias vezes. Como resultado, Katsuliro estava sozinho. Claro, ele ainda se considerava uma opção melhor do que Fujin e completou a proposta e chegou ao escritório de Fujin. Ele entrou no escritório e viu Yasushi e Aruma, que imediatamente relembraram as lembranças ruins relacionadas a ele. Porém, desta vez Katsuliro se conteve. O status de Fujin nos últimos meses passou por uma grande mudança. Embora ainda desejasse o assento de Fujin, ele não ousou mais ofendê-lo abertamente. Ele entregou alguns arquivos e disse, esta é a proposta. Entregue-a a Fujin e peça-lhe que me contate assim que puder. Yasushi aceitou os arquivos e disse, vamos entregar a ele assim que pudermos, Katsuliro-sama. Katsuliro assentiu e saiu. Depois de se afastar muito, Aruma riu e disse, ele não é mais arrogante enquanto fala conosco. Da última vez ele nos pressionou tanto. Yasushi também riu e disse, claro, Fujin é um grande mestre em Fuinjutsu e provavelmente também um ninja de nível S. Ainda me lembro de seus clones explorando a vila. Mesmo que Katsuliro seja forte, ele não ousará mais mostrar qualquer hostilidade em relação a Fujin. Aruma acenou com a cabeça e acrescentou, sem mencionar que ele já está velho, enquanto Fujin ainda é adolescente. Ele continuará ficando mais forte. De qualquer forma, um sorriso se formou em seu rosto quando ele perguntou, quanto tempo você acha que Fujin fará Katsuliro esperar desta vez? Yasushi olhou para Aruma. Os dois imediatamente caíram na gargalhada. Desde que Fujin enviou um clone das sombras para encontrar Katsuliro depois de fazê-lo esperar mais de 1 mês e meio, isso se tornou algo sobre o qual Yasushi e Aruma brincavam com frequência. Se não fosse pelo fato de ainda terem um pouco de medo dele, os dois teriam espalhado a notícia do encontro por toda a aldeia. Capítulo 520. Apesar de brincar, os dois informaram Fujin sobre a entrega da proposta de Katsuliro à noite, juntamente com alguns outros relatórios.
Fujin ficou um pouco surpreso. Durante o último mês, ele esteve tão absorto no treinamento que quase se esqueceu de Katsuhiro. Ele disse, vou investigar isso quando visitar o escritório neste sábado. Se ele tentar pressionar vocês dois novamente, me avise. Yasushi disse, nós iremos. Ele e Aruma saíram rapidamente. Fujin se perguntou, por que ele demorou tanto para apresentar uma proposta? Depois de pensar um pouco, Fujin concluiu, acho que ele foi designado para várias missões durante o caos que se seguiu ao meu ataque à raiz, impedindo-o de trabalhar nisso. Ah bem, tanto faz. Vou dar uma olhada nisso mais tarde. Fujin tirou o assunto da cabeça e continuou sua rotina de treinamento. Com Danzo não mais no conselho, Fujin não via Katsuhiro como uma ameaça. Além disso, os líderes do clã deviam um grande favor a Fujin por lhes dar a oportunidade de lidar com Danzo. Fujin duvidava que algum deles fosse contra ele devido a tal assunto. No máximo, rejeitariam a proposta. Contanto que ele não pressionasse muito, ninguém se importaria muito. Independentemente disso, ele não pretendia deixar Katsuhiro ter uma vida fácil. Katsuhiro sentiria o gostinho da burocracia que vinha de um mundo totalmente diferente. No sábado seguinte, Fujin enviou um Shadow Clone para verificar a proposta enquanto cuidava de outros assuntos também. Escusado será dizer que ele decidiu aceitar a proposta de Katsuhiro somente depois de terminar todos os outros assuntos que chegaram ao seu escritório nas últimas semanas. Katsuhiro, que esperava pacientemente em sua casa, franziu a testa. Ele pensou, hoje é sábado. Ele não apareceu no sábado anterior. Então Fujin deveria ter ido ao escritório hoje. Mas por que ele ainda não me ligou? Não me diga que ele vai me fazer esperar mais um mês de novo. A raiva brilhou no rosto de Katsuhiro devido a ser repetidamente desrespeitado. Logo foi seguido por uma expressão desamparada. Com a fama recente de Fujin e com Danzo não o apoiando mais, Katsuhiro ficou sem opções. Na verdade, ele começou a questionar se tal proposta o ajudaria a ocupar o lugar de Fujin. Infelizmente, ele não teve outra opção a não ser esperar. O clone de Fujin só chegou à proposta de Katsuhiro bem tarde da noite. Yasushi e Aruma trocaram vários olhares ao entenderem que Fujin estava fazendo isso de propósito. Ao ler a proposta, uma expressão de surpresa apareceu no rosto do clone. Ele se perguntou, isso é estranho. Embora a proposta seja boa, ela tem algumas falhas importantes. Posso entender algumas dessas falhas, pois isso me colocaria contra os líderes do clã de uma forma muito agressiva. Se Danzo ainda apoia Katsuhiro, posso entender por que ele iria querer fazer isso. Mas se fosse Danzo quem fizesse essa proposta, não havia como ele deixar uma falha tão grande. Essa proposta será descartada em um piscar de olhos. O clone de Fujin continuou lendo enquanto dizia, mande alguém ligar para Katsuhiro aqui. Yasushi imediatamente despachou um mensageiro. Minutos depois, Katsuhiro apareceu no escritório de Fujin. Ele quase desistiu de esperar que Fujin ligasse para ele naquele dia. Quando finalmente recebeu a mensagem, ele se apressou, com medo de que Fujin pudesse fugir e deixá-lo esperando se demorasse. Claro, ele não demonstrou essas emoções no rosto e manteve uma expressão estoica. Ele perguntou, você analisou a proposta? O clone de Fujin acenou com a cabeça e respondeu, estou desapontado. Tinha melhores expectativas de você. Suas palavras surpreenderam a todos na sala. Katsuhiro franziu a testa e perguntou, o que você quer dizer? O clone de Fujin respondeu, se eu apresentar esta proposta ao conselho, eles a jogarão na lata de lixo sem sequer pensar duas vezes. Por que exatamente você estava tão inquieto antes, se isso foi tudo que conseguiu inventar? A carranca de Katsuhiro se aprofundou. Ele não esperava uma bronca quando correu para o escritório de Fujin. Apesar de estar ocupado com as missões, ele trabalhou duro nessa proposta. Claro, o mais insultuoso foi que quem o repreendeu era apenas um garoto de 15 anos. Ele imediatamente respondeu, Fujin, não esqueça que ainda sou seu superior e não seu subordinado. Não pense que você pode enviar um clone para me humilhar. O clone de Fujin bufou e respondeu, humilhar você? O que eu ganharia fazendo isso? Muito mais difícil passar no futuro. Você foi sincero quando disse que queria ajudar ninjas civis ou estava apenas procurando uma oportunidade para criar problemas? A sala ficou tensa. Ninguém esperava que Fujin fosse tão duro. Katsuhiro se perguntou, que diabos? Do que ele está falando? A proposta foi perfeita. Mas por que ele está tão confiante de que eu errei? Ele se controlou e perguntou, qual é exatamente o problema? O clone de Fujin respondeu, existem vários problemas. No entanto, o maior deles é a localização da sala de orientação. Katsuhiro respondeu imediatamente, a localização do salão é próxima a outros edifícios importantes da vila, como a academia, o hospital e o edifício Okage. Esse é o local perfeito para o salão. O clone de Fujin balançou a cabeça e disse, para construir o salão onde você deseja, você precisará comprar várias dezenas de lojas que já estão naquela área. E se mudar só porque quer construir um salão lá? Mesmo que você os force a se mudar, quanto a aldeia precisará gastar para comprar essas propriedades? O conselho simplesmente rejeitará esta proposta, considerando o quão caro será e quanta agitação causaria forçá-los a abandonar suas propriedades. Katsuhiro disse imediatamente, considerando os benefícios do salão de orientação, é um sacrifício que eles precisam estar dispostos a fazer pela aldeia. O clone de Fujin imediatamente o refutou. A sala de orientação pode ser feita em qualquer lugar da vila. Por que eles fariam um sacrifício só porque você quer a sala de orientação lá? O clone de Fujin colocou os arquivos em sua mesa e disse, faça alterações na proposta e escolha um novo local para o salão que não afete a vida de outras pessoas. Vou deixar para você descobrir o que são e corrigi-los.
A expressão de Katsuhiro ficou muito feia. Ele cerrou os punhos, mas infelizmente tinha muito pouco poder nesta situação. Com Danzo não o apoiando mais e a reputação de Fujin já excedendo a sua, ele só conseguiu controlar sua raiva. Ele retirou a proposta e saiu. O clone de Fujin olhou para Yasushi e Aruma e disse: avise-me quando ele apresentar uma proposta atualizada. O clone desapareceu em uma nuvem de fumaça. Yasushi e Aruma trocaram olhares mais uma vez. Após alguns segundos de silêncio, Aruma disse: isso foi tão legal. Ainda estou sentindo arrepios por causa do que ele fez. Yasushi acenou com a cabeça e disse: sim, isso foi muito emocionante. Inoishi-sama era muito educado quando comparado a Fujin. Hehehe, valeu a pena assistir o rosto dele. Aruma riu junto com Yasushi e disse: isso é o que ele merece por nos colocar sob tanta pressão naquela época. Embora Aruma e Yasushi tenham gostado da interação, o mesmo não pode ser dito de Katsuhiro. Ele mal conseguia conter sua raiva por ter sido humilhado dessa maneira por alguém tão inferior a ele. Sem o conhecimento de Fujin, a maneira como ele lidou com Katsuhiro resultou na conquista de alguns fãs. Katsuhiro voltou para casa e abriu sua proposta. Quanto mais ele olhava, mais se lembrava das palavras de Fujin. Com raiva, ele deu um soco na mesa, quebrando-a em duas e xingando: Suzuki Fujin, vou ocupar esse lugar no conselho. Animado, Katsuhiro passou a noite toda pensando em como poderia melhorar ainda mais a proposta. Infelizmente, Hiruzen lhe atribuiu uma missão de nível S que o manteria fora da aldeia por alguns meses na manhã seguinte. Fujin não se preocupou em pensar em Katsuhiro e continuou seu treinamento. Alguns dias depois, um grande sorriso apareceu no rosto de Fujin. Ele começou a rir. Ele finalmente completou uma tarefa extremamente difícil. Uma tarefa que apenas 2 outros ninjas conseguiram realizar na história do mundo ninja. Depois de algum tempo, Fujin parou de rir e sua expressão ficou séria. Naquele exato momento, ele desapareceu de repente e apareceu próximo a um pilar, com a mão na marca do deus voador do trovão naquele pilar. Ele imediatamente desapareceu e apareceu ao lado de 3 outros pilares antes de desaparecer de novo e de novo antes de finalmente parar. Com alegria no rosto, Fujin murmurou: eu dominei a porra do jutsu do deus voador do trovão. E bem na hora também. Enquanto Fujin estava alegre em seu porão, outro evento importante acontecia na aldeia. Iruka olhou para Naruto e disse: Naruto, execute o jutsu clone. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.